Meus irmãos, hoje eu queria tratar com vocês sobre a ofensa e a importância do perdão na vida do cristão. E a grande verdade aqui é que todo mundo já foi ferido, todo mundo já se ofendeu, todo mundo já se sentiu injustiçado. Mas existem dois tipos de pessoas nessas horas. Tem as pessoas que amadurecem com a ofensa e tem aquelas pessoas que viram escravo da ofensa. E tem gente que foi ferido e tratou. Tem gente também que foi ferido e alimentou essa ofensa. E o grande perigo da ofensa é que muitas vezes ela não gera em nós um sentimento de erro. Ela se apresenta como justiça, algo que me dá razão em me querer vingar, em querer reparar o dano. Em outras palavras, ela legitima o nosso coração endurecido. Mas nós vamos aprender com a história de José, como agir diante dessas situações. E a história de José, ela começa dentro de casa. Isso já nos ensina algo importante. As maiores feridas, geralmente, elas não acontecem lá fora. Elas acontecem dentro de casa. E a gente tem expectativas de muitas coisas. A ofensa, ela está ligada às expectativas que nós fazemos das pessoas. Nós costumamos ter com o mundo expectativas lá embaixo. Então, qualquer pessoa que está lá fora, quando fizer só isso aqui, ela já atendeu as nossas expectativas. Se ela passar um pouquinho, cara, esse cara é sensacional. Mas à medida que os nossos relacionamentos eles se aprofundam com o nosso cônjuge, com a nossa família, com os nossos líderes, essa expectativa sobe. E quanto maior a expectativa, maior a chance da ofensa, maior a chance dessa frustração acontecer. Isso acontece dentro das nossas casas, com a minha esposa, eu com ela comigo. Às vezes nós temos aqui a expectativa que ela faça isso aqui por mim. E ela fez todo esse percurso. Às vezes o cara lá fora só precisa fazer isso aqui para agradar a gente. Mas quem está lá dentro da nossa casa teve que fazer isso aqui tudo. Para a gente dizer, ok, qualquer coisa abaixo disso já tem o poder de gerar uma ofensa. E pior ainda, irmãos, é com os líderes e os nossos pastores. Os nossos pastores, eles estão aqui, no topo. Porque nós criamos a expectativa que os nossos pastores, eles precisam ser perfeitos. Eles precisam ser pessoas com domínio próprio, eles precisam ser amorosos em todas as circunstâncias, ele precisa ler a Bíblia todas as horas, ele precisa ser um santo, ele não pode errar. E a expectativa está aqui. Ele tem que fazer tudo. Não, isso aqui é a obrigação dele, ele é pastor, então ele tem que fazer isso aqui. E qualquer coisa que ele fizer abaixo disso, isso já vai gerar uma ofensa, já vai gerar uma frustração nas nossas vidas. Então, meu amigo, a pessoa que mais pode nos ofender aqui é o pastor e os líderes, porque a expectativa está aqui. E nas nossas casas, é quem vive com a gente. É a Sandy, que pode lhe ofender. Eu ia falar, é o Júnior. É o Rafa. É o Rafa, que pode lhe ofender, porque as nossas expectativas estão aqui. Mas eu queria contar a história de José. José, ele era o 11º filho da sua família. José era filho de Jacó. E Jacó teve quatro esposas. E a Bíblia fala que José, ele era o preferido de Jacó. Primeiro porque Jacó nasceu ainda na época da velhice. Na velhice de José nasceu quando Jacó já era velho. E segundo porque José foi filho da esposa preferida dele, Raquel. E a Bíblia fala que Jacó fez um manto, uma túnica. Fez uma túnica colorida, diferente das outras pessoas. Era comum que as pessoas usassem túnicas, mas as túnicas do dia a dia, elas costumavam ser de uma cor só, vinham só até a manga e até o joelho. E a túnica de José era uma túnica da realeza. Ela era colorida, ela vinha até a vinha até a manga, vinha até os pés. E isso gerou inveja nos irmãos, gerou frustração. Mas para piorar, José conta 2 sonhos para os irmãos. E eu vou fazer a adaptação conforme a minha interpretação. Eu vou falar nos termos da Bíblia. Mas ele conta 2 sonhos. Ele fala, rapaz, eu sonhei que vocês tudinho se ajoelhavam perante mim. E isso gerou mais ira ainda nos irmãos, porque eles ficaram, quer dizer que a gente vai se ajoelhar perante tu? Tu estás ficando doido? E aí passou um tempo, e Jacó disse, olha meu amigo, para os outros filhos,
vão levar o rebanho e vão pastorear o rebanho. E disse para eles irem longe. E eles foram para Siquém, saíram de Hebrom para Siquém e depois para Dotã. Isso dá mais ou menos uns 100 quilômetros. Naquela época, as distâncias eram longas. E depois, Jacó falou com José: meu filho, vá ver como é que está o meu rebanho e vá ver como é que estão os meus filhos. E José foi. Percorreu toda essa distância. Quando chegou lá, os irmãos de José já avistaram ele à distância e disseram para ele: lá vem o sonhador. E aí eles cogitaram: vamos matar ele? E quando José chegou lá, eles pegaram José e empurraram ele numa cisterna, numa cova. José ele era um jovem comum, mas ele vivia num ambiente problemático. Você vê, o pai já fazia distinção entre os filhos. Isso acaba gerando inveja, isso gerou inveja nos outros irmãos. A sensação de comparação, de injustiça. E a Bíblia diz que os irmãos de José passaram a odiá-lo. Mas o ódio, ele não nasce do nada. Antes do ódio, acontece alguma coisa. Vem alguma coisa silenciosa, perigosa, a ofensa. Eles podiam ficar se perguntando: mas por que ele? Por que não eu? Isso não é justo, não. E a ofensa ia se alimentando em silêncio. Ninguém conversava, ninguém expunha os problemas. E a ofensa não tratada, ela procura uma saída. E no caso de José e dos irmãos de José, a saída foi uma decisão. Eles decidiram se livrar de José. Primeiro jogaram ele na cova e depois venderam ele como escravo. Assim, hoje, a venda de pessoas não é uma coisa legalizada, embora infelizmente aconteça. Mas existe o equivalente moderno. Hoje a gente faz cancelamentos em massa, nós asfixiamos as pessoas financeiramente. Às vezes um patrão faz isso com um funcionário, para que ele não tenha saída. Nós falamos mal de outras pessoas. Nós desejamos o mal em silêncio. Às vezes, pessoas amaldiçoam outras pessoas, amaldiçoam a igreja, dizem que elas vão fechar. Isso é o equivalente atual. Tudo isso começa da mesma forma. Alguém se sentiu ofendido. E a ofensa, ela não avisa quando chega, mas ela cobra caro quando ela fica. Agora imagine o outro lado dessa história. Enquanto os irmãos se aliviavam da própria consciência, José é jogado na cova. E eu fico me pensando, eu quero que vocês se coloquem no lugar de José. Vocês agora são José. E do outro lado está a sua família, pessoas que vocês amam, seus amigos. Imagine a sua família ou seus amigos pegar você e empurrar numa cova, num lugar que você não consegue sair. E eu fico me imaginando, me empurraram lá dentro, eu caí lá embaixo, caí todo lascado, me ralei todinho, e eu fiquei: rapaz, desde brincadeira, ei, rapaz, me tira daqui, joga uma corda aí para mim, deixa de brincadeira. E o tempo vai passando, e os irmãos dele começaram a comer lá do lado, ficaram ali, e José lá dentro, eu lá dentro. Rapaz, cadê esses infelizes que não chegam para me tirar daqui? E aí o tempo vai passando, e eu vou: rapaz, eles me deixaram aqui. Eu vou ficando triste, eu vou ficando desesperado. A minha família fez isso comigo. Rapaz, me tire daqui. E eu começo a implorar, eu começo a chorar. Me tire daqui, e não vem ninguém. E os irmãos de José, a Bíblia fala que Judá teve uma ideia. Eles avistaram os mercadores passando e disseram: por que a gente vai matar por que a gente vai matar ele? Ele é sangue do nosso sangue. Vai ficar sangue aí. A gente pode ser descoberto. Eles tinham medo disso também. Então eles pensaram: é melhor a gente vender ele, que a gente ainda ganha um trocadinho. 20 moedas de prata. E aí eles chegam lá na cova, e eu lá angustiado, né? José, né? Meu Deus, e agora? Ele joga uma corda: ei, sobe aí. O cara, finalmente, né? Brincadeira sem graça da pega essa. Quando eles chegam lá em cima, eles esperam: não, isso aqui não é brincadeira não, meu amigo. A gente vai lhe vender. E o cara entrou em desespero. Ele era livre, e agora ele vai passar a ser escravo. A gente vai lhe vender. E naquele tempo, ser vendido como escravo era pior do que a morte. Porque a morte, ela tinha data para acabar o sofrimento. Morreu, acabou o sofrimento. Naquela época, ser escravo significava que você seria escravo pelo resto da sua vida. Se você casasse, a sua esposa seria escrava. Se você tivesse um filho, o seu filho seria um escravo. Você não sabia o que ia acontecer com você.
José perde o controle da sua própria história, e ele era livre. José era filho de Jacó, era um homem rico, ele tinha sonhos, ele tinha um futuro. Ele perde o controle da sua história, ele perde o direito de escolher, ele perde a segurança, ele perde a dignidade. Ele não sabia agora para onde ele ia, ele não sabia quem mandaria dele, se ele seria bem tratado, se algum dia ele seria livre. E José, ele perdeu o futuro antes mesmo da sua liberdade. E deixa eu ser mais claro ainda. José, ele tinha motivos reais para se vitimizar, para se tornar um homem amargo, para ficar dizendo, não, isso eu fui injustiçado, a culpa é deles. Ele tinha motivo de sobra para se vitimizar. Assim como José, eu tenho certeza que muita gente aqui ou já viveu, ou já passou, já foi traído, já foi humilhado, já foi abandonado, já foi ferido por quem deveria nos proteger. E está tudo bem, não foi exagero, não foi drama, a dor de José ela é real. A dor de José ela não era imaginação, ela não era injustiça. Na verdade, ela era injustiça. Mas deixa eu te dizer, ter sido ferido injustamente não te autoriza a viver ofendido. Eu vou dizer de novo. Ter sido ferido injustamente não te autoriza a viver ofendido. José sentiu dor, mas a dor não governou seu coração. O que acontece quando o coração de alguém sofre por anos sem se tornar prisioneiro dessa ofensa? José ele sai da cova, mas não sai do sofrimento. Mesmo ele saindo dali, mesmo ele confiando em Deus, ele passou por sofrimento. E ele entra num processo longo, silencioso e desgastante. Depois que José ele saiu da cova, ele foi vendido para o Egito, e ele foi vendido para um homem chamado Potifar, que era o capitão do faraó. E a Bíblia falava que ainda assim Deus estava com José. Pouco tempo depois, Potifar viu em José uma pessoa diferente. Ele viu que tudo que José colocava a mão dava certo. Tudo que José colocava a mão era abençoado. E ele falou, você vai vir aqui para minha casa agora. E entregou tudo nas mãos de José para administrar. A única coisa que ele não entregou foi a esposa dele. Mas a Bíblia fala que logo em sequência, a esposa dele começou a tentar José todos os dias. Imagine uma mulher todos os dias tentando José. Você vai dormir comigo hoje. Você vai dormir comigo hoje. E ele dizia, não, não, não. Você vai dormir comigo hoje. E ele falou, como eu posso dormir? Como eu posso fazer isso com meu Senhor? Ele me deu tudo para eu guardar e a única coisa que ele disse foi que eu não podia mexer com você. E essa mulher continuou infernizando a vida dele. E teve um dia que ela infernizou tanto que chegou mais junto dele e tentou, agora você vai dormir comigo. E ele saiu fugido, ela pegou as vestes dele, ficou com ela na mão e ele saiu fugido. Ela ficou com raiva e acusou ele de assédio. Hoje seria estupro. Potifar, quando viu isso, mandou ele embora e falou, agora você vai para a prisão de Faraó. E ele ficou lá na prisão. Mas a Bíblia fala que Deus estava com ele. Pouco tempo depois, o carcereiro olhou para José e viu que ele era uma pessoa diferente. E colocou ele para tomar conta dos outros presos. E aconteceu um monte de coisa lá. Mas acontece que 2 presos chegaram para José e falaram um sonho que eles tiveram para José. E José interpretou esse sonho. E o sonho aconteceu exatamente como ele interpretou. Um deles era o... E agora, meu Deus? O padeiro e o outro, o copeiro. Para o copeiro, ele falou que daqui a 3 dias você ia voltar para Faraó. Ia voltar para o palácio de Faraó e ia voltar a ter as suas funções lá. Para o padeiro, ele disse que em 3 dias você vai morrer. E aconteceu exatamente assim. E uma coisa que José disse para o copeiro foi, quando você sair daqui, lembre-se de mim. Fale para Faraó o que é que aconteceu. Mas ele esqueceu dele, ele saiu e aparentemente ele esqueceu dele. Mais para frente a gente vai ver se ele esqueceu mesmo. E o tempo passou. José ficou lá 2 anos preso. 2 anos, você imagina, 2 anos preso, vivendo a injustiça.
vivendo tudo. Ele podia ficar lá pensando o dia todo: meu Deus, eu estou aqui por causa dos meus irmãos. 2 anos alimentando isso dentro do coração dele. Mas ele não fez isso. Em 2 anos, a Bíblia relata aqui, Faraó teve um sonho. E ele mandou chamar todo mundo. Chama aí todos os sábios, chama aí todas as pessoas que interpretam sonhos. Ninguém descobriu o que é que ele tinha. Ninguém. E aí, nessa hora, o copeiro lembrou de José. Rapaz, tem um cara ali que ele interpreta sonho. Tem um cara bom que está preso, que ele disse exatamente o que ia acontecer comigo. Faraó, manda chamar esse cara. E aí ele chegou lá. Faraó contou o sonho para José. E José disse: olha, o seu sonho é isso aqui. Seu sonho é o seguinte: vai acontecer 7 anos de fartura aqui no Egito. E os próximos 7 anos serão 7 anos de fome. E aí Faraó olhou para José e disse: rapaz, tu é o cara. Não tem ninguém mais sábio do que tu aqui não. E promoveu ele a governador do Egito. Meus irmãos, nessa época, o Egito era a maior potência que tinha na época. José passou a ser a segunda pessoa mais importante do mundo. Então veja, primeiro foi a casa de Potifar. Depois a falsa acusação da esposa dele. Depois a prisão. E aqui algo que precisa ficar muito claro. O processo não significa a ausência de Deus. Às vezes é exatamente o contrário. Deus, ele permite que algumas coisas aconteçam para que o propósito se cumpra nas nossas vidas. Você está sofrendo, às vezes isso faz parte do propósito de Deus, para que você chegue lá onde Ele quer. Porque José, se tivesse deixado a ofensa governar o coração dele, ele não teria parado, ele teria sido parado naquela cova mesmo. Mas apesar de tudo, ele não deixou. A dor, ela não gera vitimismo automático. O vitimismo, ela é uma escolha. José poderia ter dito: depois de tudo que eu vivi, eu tenho o direito de pensar assim. Depois de tudo que eu vivi, ninguém pode me cobrar mais nada. A vida me deve. Mas ele se torna um homem ressentido. Ele não se torna um homem ressentido. Ele se torna um homem responsável, mesmo ferido. E isso é maturidade espiritual. O vitimismo é quando a dor vira identidade. A maturidade é quando a dor vira testemunho. Eu vou dizer de novo: vitimismo é quando a dor vira nossa identidade. Ele faz parte da gente. A gente reclama tanto que isso faz parte da nossa natureza. A maturidade é quando a dor passa a ser nosso testemunho. A gente vai usar a dor que a gente viveu como testemunho para impactar a vida de outras pessoas. Hoje, a cultura nos ensina: você é o que fizeram de você. Se te feriram, pague na mesma moeda. Sua dor te autoriza. Mas o reino de Deus ensina algo diferente. Você é responsável pelo que cresce dentro de você. Ainda que você não possa controlar o que aconteceu. Você não pode impedir que alguém lhe ofenda. Mas você pode controlar aquilo que está dentro de você. Você pode fazer com que essa ofensa não cresça. E aqui eu quero fazer um... Não vou falar não, eu vou pular. Vamos lá. Não, eu vou pular. Não, eu vou pular, depois eu falo sobre isso. Agora, os anos se passaram, José amadurece, Deus o exalta e ele se torna governador do Egito, como eu falei. E um dia, ele reencontra exatamente quem os feriu, os seus irmãos. E aqui a história testa tudo o que foi construído no coração dele. Porque tudo isso que ele viveu era uma preparação para o que ele ia enfrentar lá na frente. E um dia os irmãos apareceram diante dele. Os irmãos não reconheceram José. Porque naquela época é como se ele fosse egípcio. Ele usava máscaras, eles não tinham nem como ver a cara dele. Mas José reconheceu todos os seus irmãos. E tudo volta naquela hora. Volta a cova, volta a tristeza, volta a dor, volta a rejeição, volta o sentimento de abandono. E muitos de nós passamos por isso até hoje. Às vezes nós somos rejeitados pela nossa família. Nós somos rejeitados pelos nossos amigos. E isso traz dores profundas na nossa vida. E se a gente não curar isso, se a gente não tratar, isso vai conduzir a nossa vida por toda a nossa vida.
Porque a maturidade espiritual, ela não impede as nossas emoções. Apesar da dor, você pode ser a pessoa mais madura do mundo, mas a dor, ela vai existir. O perdão, ele não é ausência de sentimento. O perdão é uma decisão, apesar do sentimento. E eu queria falar com vocês que existe uma diferença entre o perdão e a reconciliação. Muita gente acha que só o fato de você perdoar alguém quer dizer que você tem que se reconciliar com essa pessoa. Mas o perdão, ele é uma decisão interna. Ela só depende de você. Depende de mim, depende de você. A reconciliação, ela depende do outro. É um passo depois. Mas eu queria voltar para a parte da história de José. José, quando encontra os seus irmãos, ele acusa eles de serem espiões. Eles foram lá para o Egito para comprar mantimentos, porque nessa época o Egito estava naqueles 7 anos de seca. Então Jacó disse, vá lá no Egito e compre mantimentos para a gente comer. E quando eles estavam chegando lá, José identificou os irmãos. E aí José começou a testar os irmãos. Quando eles chegaram lá, ele acusou eles de serem espiões. E aí eles explicaram, rapaz, a gente não é espião não. Todo mundo aqui é do mesmo pai. Nós temos 12 irmãos. Um deles, infelizmente, já morreu. E o mais novo está com o nosso pai. E aí José disse, está todo mundo preso aqui. Vai ficar todo mundo preso aqui. Vocês têm que provar para mim que vocês não são espiões. Depois de 3 dias, eles falaram, olha, pegue aqui a comida, vão-se embora, leve, mas vai ficar um preso aqui. E vocês têm que trazer o irmão mais novo de vocês para cá. E eles foram até o pai, convenceram o pai de que tinham que levar o irmão mais novo para lá. Chegando lá, de novo, tá aqui, ó, Benjamim, mais novo, nosso irmão caçula. Ele tá certo. Vocês podem pegar aqui os mantimentos e vão-se embora. Mas José disse, olha, José testou ele novamente. Coloque aqui o copo dentro da sacola aqui de Benjamim, um copo que era de José. Leve lá. E disse para os serviçais dele fazer a vistoria. No meio do caminho eles pegam eles, fazem a vistoria, vai de um por um. Tome. Quando chegou em Benjamim, acharam aquele copo. Que é isso aqui, meu amigo? Tá levando as coisas do governador? Esteja preso. Benjamim vai para a prisão de novo. Fica lá preso. E aí os irmãos tudo ficaram azoados. Rapaz, pelo amor de Deus, não faço não. Nosso pai, ele já é muito velho. Eu prometi a ele que eu ia trazer ele de volta comigo. Faço não. Olha, me deixa. Judá, que é um dos irmãos de José. Foi ele que, lá no começo, foi ele que teve a ideia de vendê-lo. Ele falou lá, rapaz, me deixa aqui. Me deixa aqui, irmão. Me deixa no lugar dele. E aí, José, vendo aquilo, que houve uma transformação, que houve uma mudança, ele simplesmente não aguentava mais, tira a máscara, fala para eles e fala, sou eu abestado, seu irmão, esse tempo todo era eu abestado. E fica assim, e os irmãos ficam, meu Deus, é você? E ele perdoa eles, ele perdoa os irmãos. Depois de ter vivido tudo aquilo. E veja, José, apesar de tudo que ele viveu, ele perdoou os irmãos, mas ele não agiu de forma ingênua. Você viu que José testou seus irmãos várias vezes. Ele estabeleceu limites, ele observou os frutos dos irmãos, se tinha tido fruto de arrependimento, ele cria um processo, e isso é bíblico. Porque o perdão, ele não é fingir que nada aconteceu, não é apagar as consequências, se colocar novamente em risco. Perdão é abrir mão da vingança, é entregar a justiça a Deus, é libertar o próprio coração. E aqui tem algo que você precisa entender. Você não pode perdoar alguém e ainda assim decidir manter distância. Você pode perdoar alguém e ainda assim se afastar. Você não é obrigado a se reconciliar com essa pessoa. Se isso te faz mal, você não precisa viver ali. Jesus ensinou, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Muita gente não perdoa porque acha que vai ter que voltar ao mesmo ambiente,
aceitar o mesmo comportamento, reviver o mesmo trauma. Mas isso não é exigência bíblica. A Bíblia nos exige perdão. O cristão, ele precisa perdoar. Ela não exige exposição ao abuso. E uma vez eu conversando com um amigo que é psiquiatra, ele falou que nos períodos de Natal e Ano Novo são os períodos em que as famílias que mais geram traumas para as pessoas que têm gatilhos, que têm traumas de rejeição, porque nesses momentos as pessoas costumam se encontrar. E quando eles se encontram, vem à tona todos os problemas, os gatilhos, a rejeição, as brigas familiares. E ele falou para mim que os consultórios deles, os pacientes deles costumam voltar com muitos problemas. Então perceba que o texto de Romanos 12, 17 a 19 diz: não paguem a ninguém o mal com o mal. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz. Nunca se vinguem. Deixem que Deus faça a justiça. Ou seja, você perdoa, você liberta, mas você não se vinga. A justiça pertence a Deus. Mas a restauração completa, ela depende do arrependimento, mudança e às vezes tempo. Entenda, o perdão ele é obrigatório. A reconciliação, ela é condicional. É você que decide. A maturidade cristã, ela nos ensina isso. A maturidade é ser guiado pelo Espírito de Deus. Em Romanos 8, 15 a 14, ele diz: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Agora veja, a palavra filhos, no grego, ela tem alguns sentidos. Eu vou trazer aqui 2 deles. Às vezes, filhos quer dizer teknon no grego, que significa filho por nascimento. JC e Dani tiveram Caleb. Caleb é teknon, ele é seu filho por nascimento. Vocês geraram ele, ele é seu filho. Mas a Bíblia também traz uma outra expressão para a palavra filhos. Ela fala uiós, que para resumir seriam filhos maduros. E esse texto aqui que eu acabei de ler, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são uiós, são filhos maduros. Você quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Você precisa amadurecer, você precisa ser uiós. O cristão maduro, ele não vive reagindo à frustração. Ele vive guiado pelo Espírito de Deus. E o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Mateus 5,44 vai dizer: mas eu lhes digo, amem seus inimigos. Orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos, uiós, do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Meu amigo, eu não sei se você percebeu. Aqui está dizendo, o filho, o uiós, aquele filho maduro. Se você quer ser maduro, quer ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa amar os seus inimigos. Você precisa orar por aqueles que te perseguem. Quando você fizer isso, a ofensa vai embora assim, ó. E aqui ainda fala uma coisa importante. Se vocês amam somente aquele que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Meu irmão, para você ter recompensa de Deus, você precisa ser um filho uiós. Você precisa ser um filho maduro. Não sei o que estou dizendo, não, é o texto. Nesse contexto, como perdoar de verdade quando a dor foi real? Eu quero ser muito honesto com vocês. Perdoar não é fácil. E eu vivo isso todos os dias. Essa palavra, ela se aplica na minha vida. Quando eu faço essa palavra, eu faço para mim, porque eu preciso disso. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a não me ofender.
E perdoar ela não é fácil. Perdoar não é fácil. Tem feridas que não cicatrizam rápido. Tem dores que não somem do dia para a noite. E fingir que isso é simples só gera culpa. Como seria perdoar aquele que assassinou o seu filho, que estuprou a sua filha? Meu amigo, só Deus para me dar força para eu conseguir fazer isso, porque a minha vontade era matar o infeliz. Mas eu encontro alguns passos na Bíblia. Reconheça a dor. O primeiro erro de muita gente é negar a dor. Ah, não foi nada. Eu sou crente, eu não me abalo com essas coisas não, já passou. Veja, o ideal é que vocês sequer se ofendam. Se alguém me chamar de feio, eu tenho duas escolhas. Se eu souber a minha identidade, olha, eu não sou feio não, meu irmão, eu sou bonito. Deus me disse que eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Nenhuma ofensa vai passar. Eu sequer preciso perdoar, porque eu não me ofendi. Eu sei quem eu sou. Agora, se você não sabe quem você é, tudo pode lhe ofender. Lembra das expectativas que nós falamos? O pastor tem aqui, ó. A nossa expectativa com o pastor é isso aqui, ó. Se o pastor falar uma palavra mais dura, eita, o pastor falou aquilo, me ofendeu. Tem uma brincadeira também que os maridos fazem com as esposas, que as esposas contabilizam os nossos erros. Aqui, ó. Ah, fez isso aqui, ganhou um ponto. Fez aquilo outro, ganhou mais um ponto. Fez aquilo outro, é mais um ponto. Eita, esqueceu de trazer flor, menos 20. É ofensa toda hora. É difícil, meu Deus, é difícil. Mas Deus vai dar a vitória. Deus vai dar a vitória. E o que você não pode fazer é negar a dor. Isso vai adiar a sua cura. Quanto mais você nega, mais você adia a sua cura. E você vai viver uma vida que Deus não preparou para você. Ele quer mais. Ele sonhou que você viva o extraordinário de Deus. Mas você não está vivendo isso por causa de você mesmo. E José ele não fingiu que nada aconteceu. A Bíblia fala que quando ele encontrou os irmãos, ele chorou. Ele sentiu, ele lembrou da dor. E reconhecer a dor não te torna fraco, te torna honesto. Na verdade, você se torna forte, porque reconhecer as suas dores tem que ter muita força nos dias de hoje, em que isso aí é considerado como, isso aí você é fresco, você é... O segundo passo. O primeiro passo foi reconhecer a dor. O segundo é decida perdoar, antes de sentir. O perdão, ele começa com uma decisão, não é uma emoção. Você decide, eu não vou me vingar. A gente leu que a gente não vai combater o mal com o mal. É uma escolha. Eu não vou alimentar isso. Eu não vou deixar isso governar o meu coração. Eu quero ser um filho uiós. Eu quero ser um filho maduro. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Mesmo que o sentimento ainda esteja ali, o perdão ele é um ato de fé. É dizer, Deus, eu não consigo sozinho, mas eu escolho obedecer. Já estou caminhando para o fim. Terceiro passo, entregue a justiça a Deus. Aqui muita gente trava, porque abrir mão da vingança parece injusto. E amigos, irmãos, muitas vezes a gente viveu uma situação injusta. E a gente, puxa, isso não é possível, Deus, que isso vai acontecer na minha vida. Isso não está certo. E a gente quer se vingar. Mas a Bíblia fala que a justiça, ela vem de Deus. Aqui, porque abrir a mão da vingança parece injusto. Mas Romanos 12 diz, nunca se vinguem, deixem que Deus faça a justiça. Perdoar não é dizer que foi certo. Não é reconhecer, não, o irmão então estava certo. Não, é dizer, eu não sou o juiz dessa história. Deus julga melhor do que nós e no tempo certo. O perdão, ele não apaga a nossa memória, mas ele tira o veneno da lembrança. Eu quero que você guarde uma coisa muito simples dessa noite. A ofensa, ela é uma armadilha, certo? A ofensa, ela é uma armadilha. A amargura, ela é uma prisão. E o perdão, ele é a saída. José nunca negou a dor, mas também nunca deixou a dor governar o futuro. Ele poderia ter sido um homem, ele era um homem poderoso, ele podia fazer o que ele quisesse com os irmãos. E aqui está o ponto central dessa mensagem. Você não controla o que fizeram com você, mas você pode controlar o que permanece dentro de você. Talvez ainda exista algo preso aí dentro.
Uma palavra difícil que a gente ouviu, uma traição, uma injustiça que a gente viveu, uma decepção profunda. E isso não te torna fraco, isso te torna humano. Mas permanecer preso a isso não é vontade de Deus para a sua vida. Deus quer te libertar disso. Deus quer que você prospere, Deus quer que você viva, Deus quer que você desenvolva. Deus quer que você seja guiado pelo Espírito Santo. Jesus foi traído, Jesus foi injustiçado, ele foi ferido e mesmo assim naquela cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes. Não porque a dor não era real, mas porque o amor era maior. E deixa eu encerrar dizendo algo com muito cuidado e verdade. Perdoar ele não muda o passado, mas ele muda quem governa a nossa vida. Eu creio que Deus quer te livrar dessa prisão hoje. O perdão que você ainda não liberou, talvez esse perdão seja para você mesmo. Inclusive para você. Porque às vezes nós sentimos uma dor tão grande por errar que a gente consegue perdoar todo mundo, menos a gente. Deus quer que você se perdoe também. Seja flexível com você, seja amável com você. Decida perdoar hoje. Não como um ato emocional, mas um ato de fé. Pastor? Porque quem perdoa, não perde. Quem perdoa, se liberta. Amém.